Buenas, pessoal, vamos fazer aqui um react de um vídeo do Luigi, né? Não um react dele, né? Mas do outro canal dele, que ele costuma fazer uns vlogs, né? Em que ele fala sobre a importância do cinema nacional. Então vamos ver aí o que o Luigi tem a nos dizer sobre cinema nacional, né? Então vamos lá. Então, me diga uma coisa, a senhora é feliz? Aliás, o vídeo do Luigi já começa com Santo Forte. Baita filme aqui do Coutinho, né? Baita filme, baita filme. O filme que fala sobre questão da religião no Brasil, né? E a relação das pessoas com a religião, né? Tudo. Mas vamos ver. Vamos lá. Uma pergunta que fica no ar. Olha para essa imagem aqui e seja honesto. Quantos desses filmes aqui você considera excelente, que daqui a 5, 10 anos eles ainda... Pô, nenhum, viu, Luigi? Deixa eu até voltar aqui. Quantos desses... Nossa, sinto muito, hein, Luigi? Aqui tá difícil, hein? Ah, gente, sei lá, bicho. Saca? Assim, filme de herói eu até acho bacana, tal. Bacana assim pra passar uma hora, tal. Mas pegar, eu pensar assim, não, hoje eu tenho que assistir o filme do Homem-Formiga. Ah, eu tenho que assistir o filme do Hulk. Sei lá, bicho. Sei lá, só se tiver rolando aí eu assisto de boa, mas não me pega, saca? Eu sei que esse vídeo do Luigi tá endereçado pra galera mais nerd e tal, mas aqui nada me pega, saca? Nem mesmo Pantera Negra. Mas enfim, tudo bem. Vamos lá. Esses filmes aqui, você considera excelente, que daqui a 5, 10 anos eles ainda serão relembrados, memoráveis, você vai rever e falar, olha, realmente é um bom filme. Quase nada, né? Mas quando se fala em padrão Marvel de qualidade, o que vem na sua cabeça instantaneamente? Olha, o universo da Marvel, coeso, aquele velho de boné lá, fez todo um universo bonito, todos os filmes Marvel, um padrão Marvel de qualidade, um padrão Marvel de qualidade. Essa é a maior mentira cinematográfica, é o maior golpe de marketing dos últimos 20 anos, foi ter convencido todo mundo que existe um padrão de qualidade nos filmes da Marvel, quando na verdade a maioria é bobagem. Mas onde eu quero chegar com... Não, então, tudo bem, concordo. Só que assim, eles estabeleceram um padrão pela questão mesmo dos filmes de herói, né? Que o filme de herói acabou virando um gênero, né? Que antes era um subgênero, né? Dentro dos filmes de aventura e mesmo ficção científica. Hoje virou um gênero. Hoje virou um gênero, como o western, saca? Muita gente fala, né? Que os filmes de herói eles estão em declínio, né? Em decadência. Concordo, né? Só que assim, né, é um gênero, já virou um gênero isso, né? Querendo ou não, que nem western. Western você virou, tem um gênero próprio, né? O western ele não é um tipo de filme assim que você encaixa dentro de aventura, dentro de drama, até pode ser que se encaixe e tal, mas assim, western é western. É a mesma coisa os filmes de herói. Eu acho que talvez o grande legado, né, que a Marvel deixou foi esse estabelecimento de um gênero, né, em cima do filme de herói, né? Vamos lá. tudo isso. Porque quando você diz que o cinema brasileiro é um lixo, o cinema brasileiro é ruim, você tá caindo na mesma propaganda dos estúdios de Hollywood que fazem você crer que tudo que é feito nos Estados Unidos, tudo que é blockbuster americano é excelente e o que tem no Brasil é lixo completo. Concordo, só que é o seguinte, esse papo não é de hoje, né? Esse papo já é antigo. Eu lembro de ser criança e ouvir assim, tipo, gente adulta falando que o cinema brasileiro era uma porcaria, que era um lixo, que não tinha sentido, que era coisa de sacanagem, era só putaria, saca? Isso daí não é um conceito novo, saca? Né? Não é uma novidade, esse apedrejamento ao cinema brasileiro, né? Isso aí é uma coisa já bem antiga, mas bem antiga mesmo, né? A gente pode até dizer que é um certo complexo de vira-lata, né? Apesar que complexo de vira-lata que foi um termo cunhado, né, pelo Nelson Rodrigues, né, que tem a ver com a questão do futebol, né?
porque tinha uma época que o Brasil não ganhava nada, né, na Copa do Mundo, e já sempre diziam, né, que o Brasil ia jogar a Copa do Mundo por nada, porque no final ia chegar e perder. E o Nelson Rodrigues dizia isso, né? Que as pessoas não acreditavam no próprio país, né? Não acreditavam no potencial, né? E isso daí depois foi para outras coisas, né? Foi para a cultura, foi para a questão mesmo da vida do brasileiro, né? Essa coisa do complexo de vira-lata, né? Mas é isso, saca? O filme brasileiro, né? O cinema brasileiro sempre foi tratado como lixo, como pornografia, ou então como filmes ultraviolentos, né? Como se nos Estados Unidos não tivesse nada disso, né? Não tivesse mulher pelada, não tivesse palavrão, não tivesse gente tomando tiro aí à torta à direito, né? Só o cinema brasileiro é assim, né? Eu tenho uma certa dificuldade de conviver com a minha própria ignorância a respeito de certos assuntos. Então, por exemplo, eu gosto muito de cinema, mas por muito tempo eu tive uma relação com o cinema que é uma relação, assim, muito utilitarista. Então eu tinha um blog de cultura pop, onde eu escrevia, que eram Amigos do Fórum. Eu não sou crítico, não sou nada, sou só um entusiasta, que eu gostava, e até hoje eu sou assim, eu gosto de falar das coisas que me fazem bem, eu gosto de falar das coisas que eu gosto. Então, por muito tempo eu ia assistir filme, ia assistir série, muito com aquela finalidade. Olha, no final disso eu preciso ter uma opinião, eu preciso emitir uma opinião. E nesses, sei lá, 10 anos que eu tive blog de cultura pop, eu consumi muito conteúdo dos Estados Unidos. Ponto. Assim, então tudo que era dos Estados Unidos a gente estava assistindo, estava escrevendo sobre, e muito por conta, eu diria, de uma certa propaganda, de um certo lobby, assim, porque... Um certo lobby que se chama soft power, né? No qual nós estamos submetidos há décadas, desde Elvis até hoje, né? Então, Luigi, você não foi a primeira pessoa a ser impactada com o soft power americano. Teus pais foram impactados com isso, se bobear até os seus avós, né? Então a gente é impactado com o soft power americano há muito tempo, né? Assim, paciência, né? É uma coisa que, ok, hoje em dia o meu repertório cultural ele é bem mais amplo, né? Mas eu penso assim, no meu eu da adolescência, porra, eu só ouvia bandas de rock, sabe? Bandas de rock assim, gringas, tipo banda de rock dos Estados Unidos e bandas de rock da Inglaterra, saca? Hoje, claro, hoje eu conheço muito mais coisas, hoje eu ouço MPB, ouço música brasileira, tudo. Claro que eu também ouço ainda as bandas que eu ouvia na minha juventude, no passado, né? Mas é aquilo, hoje eu tenho um repertório bem maior, né? Só que é aquilo, cara, é o soft power, né? É aquela coisa lá, os Beatles, o Elvis. Então, desde que tudo isso foi aportado aqui no Brasil, então nós estamos sujeitos, né? Eu até penso, né, que, pô, hoje, por exemplo, hoje eu só ouvi música de rock alternativo dos anos 90 dos Estados Unidos, né? Hoje eu posso dizer isso, né? Mas assim, às vezes eu ouço outras coisas, né? Isso é óbvio. Mas assim, quanto a filmes também, nossa, é claro que também eu era um adolescente meio estranho, né? Então, por exemplo, eu sou do tempo do VHS, né? Das videolocadoras. Então, eu cheguei a alugar os Sete Samurais, tanto que os Sete Samurais é um dos meus filmes favoritos desde a minha adolescência. Por quê? Porque eu praticava artes marciais naquela época, né? Eu fazia karatê. Então, tudo que tinha a ver com artes marciais, com Bushido, essas coisas todas, isso tudo me interessava. Então, eu encarei um filme preto e branco, dos anos 50, né? Com quase 4 horas, porque eu gostava. E realmente, quando eu assisti, eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Imagina um moleque de 15 anos assistindo a um filme de quase 4 horas, preto e branco, em VHS. Né? Eu acho que até tem uns doidinhos hoje em dia que até passariam por isso. Né? Mas eu assisti de boa. Né? Mas, saca... tudo, mas a maior parte do que eu consumi nessa época era tudo dos Estados Unidos. É isso, cara. Era os filmes de horror, a maior parte dos filmes de horror que eu amo hoje em dia são tudo de lá, né? Então, é questão do soft power, né? Soft power
que há décadas, que há décadas nos toma aqui, né? As cabines que a gente era convidado para assistir esses filmes eram sobre filmes americanos, as publicidades que eram feitas, os eventos que eram feitos, tudo girava em torno do cinema americano. Então você pega, por exemplo, uma Comic Con, né, ou melhor dizendo, uma CCXP. O que você tem na CCXP? Você tem estúdios americanos falando de filmes americanos e filmes blockbusters americanos. Então você fala de filmes americanos, você assiste filmes americanos, você entra no Twitter, os memes são... Talvez há 5 anos atrás, provavelmente a CCXP fosse assim, mas hoje com a popularidade alta, né, dos animes, né, da questão dos mangás, eu acho que hoje está um pouco meio que, eu não digo equilibrado, né, porque no caso o soft power americano ele continua assim, meio que mandando ainda, digamos assim, né? Mas há uma entrada assim do mercado asiático, né? De Japão, Coreia, né? A gente vê aí o crescimento da audiência dos doramas, né? Então a coisa tá virando um pouco. Tá virando um pouco, né? Digamos assim, né? Mas vamos ver, né? Só o tempo vai dizer, né? Se essa coisa aí da cultura asiática chegando forte aqui no Brasil e no resto do mundo vai ser algo perene, algo que vai seguir, ou se, sei lá, vai ser só uma onda passageira, né? Só o tempo dirá. De filmes americanos. Então, basicamente, o seu consumo de cultura é reservado ao que vem dos Estados Unidos. Eu tive que fazer as pazes com o cinema mais recentemente. Eu gosto muito de, no meu tempo livre, poder sentar no sofá, pensar num diretor e começar a fazer uma maratona, assim. Aí, voltando sobre essa questão de eu me incomodar com a minha própria ignorância, teve um dia que eu estava ali vendo sobre cinema e, de repente, eu me deparei com um post que era um crítico brasileiro. Ele fez um compilado de filmes essenciais do cinema nacional para o Instituto Britânico de Cinema, uma coisa assim. Eu já contei essa história várias vezes na live. E aí ele listou ali 10 filmes essenciais. E eu fui ver, e eu percebi que eu não tinha assistido nenhum desses filmes. Zero. E aquilo mexeu muito com o meu brio, com a minha vergonha. Eu falei, pô, mas eu sou um cara que digo gostar de cinema e eu não conheço nada desses filmes, não assisti nenhum desses 10 filmes. E aí eu fui ver os comentários, e os comentários se dividiam basicamente em 2 frontes, assim, né? De um lado, pessoas reclamando que o cinema nacional é um lixo, que o cinema nacional... E a Falsa Loura, ela tem essa coisa do kit, né? Que o Carlão, ele imprime no filme, né? Nossa, fantástico. Ele tem, assim... eu sei que pode parecer estranho, né? Mas ele me lembra um pouco com a questão de Twin Peaks, que Twin Peaks tem uma coisa kitsch também, né? Tem aquela coisa de soap opera, aquela coisa exagerada de novela americana. E Falsa Loura também tem um pouco disso, só que eu acho que lembra um pouco, assim, das coisas da Record, sabe? Umas novelas meio bregas da Record, tipo Mutantes. Mas a Falsa Loura tem um pouco disso. E é um charme. É um charme porque isso daí é proposital, saca? Não é uma parada que, tipo, é tosquice sem noção, saca? O Carlão sabia bem o que estava fazendo nesse filme. Então, Falsa Loura é um filme fantástico. É um filme fantástico. Pô, o Maurício Matar é o grande galã do filme, né? Maurício Matar, vai vendo. Né? O homem do Batata Show, né? Mas vamos lá. Não tem nada de bom, que o cinema nacional não produz nada de excelência, e do outro, pessoas... E olha eu aqui, né, fazendo um paralelo entre um filme brasileiro e uma série estadunidense. Mas, pô, Twin Peaks, pra mim, eu acho que passa a ideia de Estados Unidos, saca? O David Lynch foi um homem além do seu tempo, né? Mas vamos lá. Perguntando, cadê Cidade de Deus, cadê Tropa de Elite, cadê Carandiru, cadê Lisbélio Prisioneiro e cadê o Alto da Compadecida? Então, eu percebi assim que, cara, olha que interessante que é a nossa percepção do nosso próprio cinema. Ou a gente tem uma visão que o cinema nacional, ele é um lixo, ou a gente olha para o cinema nacional por uma perspectiva do que eles chamam de cinema de retomada, né? Então ali é Central do Brasil, Tropa de Elite 1 e 2, Carandiru, Lisbélio Prisioneiro, enfim, vocês entenderam, né? E acabou. As únicas coisas boas que existem no cinema nacional. Então eu, nesse meu incômodo com a minha ignorância,
ignorância, eu falei, pô, eu vou atrás de alguns desses filmes, vou ver o que eu posso encontrar aqui nos streams e vou assistir. Pois bem, de cara, eu assisti um dos filmes que hoje são os meus favoritos. Se você entrar lá no meu perfil do Letterboxd, ele tá lá em destaque, que é um filme... Ui, ele tem perfil do Letterboxd, hein? Brincando aí, brincando. Pô, o Letterboxd também é um bom guia de cinema, né? Pra quem não tem aí perfil no Letterboxd, faça, que é interessante, né? Por muito tempo eu usei o Filmão, inclusive eu tenho que atualizar o meu Filmão, porque tem muita coisa que eu vi e não registrei lá, mas eu acho melhor que o Filmão, o Letterboxd, assim como guia de cinema, né? Até porque as pessoas que você segue, tudo que eles assistem, você tem assim uma visão mais clara do que eles estão vendo, tal, e aí você pega como referência. É bem interessante o Letterboxd. Muita coisa, inclusive, desde da minha inscrição no Letterboxd, muita coisa eu acabei conhecendo por lá. Nem conhecia. Vale a pena, hein? que mexeu muito comigo, que é Cabra Marcado para Morrer, que foi dirigido pelo Eduardo Coutinho, que depois eu fui assistir vários filmes da sua cinebiografia. Excelente, excelente. Cabra Marcado para Morrer, caramba. E é um filme que era para ter saído nos anos 60. Ele só foi lançado em 84. Né? Fantástico o filme. Né? É claro, não foi por preguiça do Coutinho, né? Mas foi por questões mesmo de censura. Né? Também eram pessoas que ele foi entrevistar que estavam sendo ameaçadas. Né? Foi um negócio bem tenso. Mas é um filmaço. Um filmaço, nossa. Um dos melhores documentos da história do cinema. Com certeza. Inclusive, eu pausei aqui, Jogo de Cena. Eu percebi que eu nunca tinha assistido Jogo de Cena, eu tô assistindo ali. Eu pauso o filme, tá? Eu não fico com essa paranoia de ter que assistir de uma sentada. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, olha... eu não consigo. Desculpa. A não ser, sei lá, que me dá uma coisa de ir no banheiro, ou então ter que receber um entregador lá embaixo, tal, ou sei lá, se de repente realmente não dá pra terminar de ver o filme, ter que sair de casa, fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, eu não consigo, né? Eu não sei, tem gente que tá assistindo o filme, aí para, aí vai cozinhar, aí depois volta, liga o filme de volta, aí para, vai no mercado, aí volta, sabe? Ficar assistindo o filme todo picotado, assim, saca? Não dá. Não dá. Pra mim... A não ser que seja um filme do Lave Dias, que também é conhecido como Leva Dias. Pô, aí é difícil assistir numa sentada. Pô, imagina um filme de 11 horas. Você ficar lá, você tem que... Sei lá... Você tem que reservar um dia todo pra assistir o filme, se você for assistir numa sentada, né? Porque, pô, 11 horas é mais do que hora de trabalho, né? Você começar a assistir o filme de manhã e terminar ele à noite, né? Então, esse filme até dá pra você assistir, assim, ele seriado. Mas, pô, outro filme, assim, um filme normalzinho, assim, de 1h30, 2 horas, ou até um pouquinho mais, aí você pega, para assistir, né? Não tem como ficar assistindo o filme aí aos pedaços, né? Não dá. Como eu, no alto da minha ignorância, consumidor voraz... E tem gente que dorme também, né? Tem esse problema, né? Que às vezes a pessoa tá vendo o filme, pega no sono, aí ela no dia seguinte vai tentar ver o filme de novo, pega no sono de novo, aí fica meio que assistindo o filme umas 8 vezes aí até dar o tempo total, né? De cultura pop, como eu fui, nunca, nesses 10 anos que eu tive blog, nesses 10 anos que eu consumia canais de cultura pop, eu não vou falar o nome aqui para não parecer que é um ataque pessoal, mas eu consumia os maiores canais de cultura pop, os melhores podcasts de cultura pop, e eu nunca tinha ouvido falar de Cabra Marcado para Morrer. Precisou vir um crítico fazer um post em inglês para eu olhar para aquele filme e falar, cara, vou assistir para ver qual é que é. Eu vou te explicar, Luigi. Sabe por quê? Porque é demanda de mercado. É como naquele vídeo lá do Guilherme, em que ele critica assim, os youtubers de cinema, no qual eles falam que quando o youtuber de cinema fala sobre cinema brasileiro é para zoar, tipo, é para falar de Cinderela Baiana, é para falar de tipo Internet o Filme, esses filmes ruins, né? Se bem que Cinderela Baiana eu vejo algumas coisas legais, assim, que até diverte, né? Mas, tipo assim, uns filmes considerados ruins, mas por audiência, saca? Agora, tipo, sei lá, a pessoa vai pegar aí
um youtuber aí de cinema vai pegar, vai falar sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se bem que é um filme já meio pop, né? Ele acabou ganhando status de pop por ter esse culto em cima dele. Mas pega aí um filme de Sganzella, por exemplo, saca? Que são filmes experimentais, são filmes que não são assim facilmente digeríveis, né? São filmes que você meio que tem que ficar pensando no que está acontecendo, tal, e depois você pensa depois que acaba o filme. Então, para eles não vale a pena fazer esse tipo de comentário para esse tipo de filme, mas vale a pena falar sobre os filmes zoados, né? Os filmes que tipo Didi Quer Ser Criança, essas coisas assim, ou falar sobre aqueles filmes chavões, né? Tipo Cidade de Deus, Tropa de Elite, etc, né? Mas é isso, bicho. Tem muito filme brasileiro para se falar e tem gente que não tem, assim, não tem interesse, mas o interesse é mais pela questão do público, né? Que eles acham que não vai ter uma reverberação dentro do público deles. Simplesmente isso, né? E aquilo começou a mexer demais comigo, porque eu fico me indagando no seguinte: tamanha é essa influência da propaganda hollywoodiana no imaginário coletivo dos consumidores de filmes, daqueles que dizem amar cultura pop, cinema, etc., que a gente não tem nada no mainstream aonde se divulgue o cinema nacional com o mesmo carinho que essas pessoas têm com essas bobagens que vêm de Hollywood. Bobagens mesmo, assim, são filmes, é arte, etc., mas é uma bobajada, né? Homem-Formiga e a Vespa, assim, dane-se. Mas se você quiser assistir vídeo de Homem-Formiga e a Vespa, você vai encontrar 1000 no YouTube, você vai encontrar 70 podcasts de 2 horas destrinchando o Homem-Formiga. O pessoal fica lá por 2 horas, pega 5 nerds, senta numa mesa e fica 5 horas falando de Homem-Formiga e a Vespa. E você não vê nada sobre o cinema nacional com esse mesmo carinho, com esse mesmo cuidado. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Mas aí é que eu te falo, é questão de público. Questão de público. Por exemplo, um canal que fala sobre cultura nerd, não cabe filme brasileiro dentro, saca? Tipo, pega esses caras que só falam de filme de herói e tal. Aí se o cara for falar, sei lá, mesmo que seja de Tropa de Elite, vai causar meio que um estranhamento dentro do público dele, né? E assim, você tava falando uma coisa, né? Essa questão aí de filmes do Homem-Formiga, né? Pra você ver como é bizarro essa coisa de filme de herói, né? Só que se consolidou tão forte como um cinema de gênero que os caras já não conseguiam mais fazer só filmes sobre o Batman, ou sobre o Superman, ou sobre o Homem-Aranha, ou sobre o Hulk, né? Tipo, esses são os cânones, né? Assim, dos filmes de herói, né? Eles começaram a ir para uns personagens mais lado B, né? Tipo, Quarteto Fantástico, ok, mas o Homem-Formiga, aquele. Como é? Aquele grupo lá, que tem lá o Guaxinim, tem o. Nossa. Inclusive o 3 ele é bem legal desse grupo aí, mas eu não tô nem lembrando. Não, como é? Defensores alguma coisa assim, né? Enfim. Mas assim, para você ver como o cinema de herói ele se expandiu a tal modo que aí uns heróis assim do gibi, que eram mais lá do B, começaram a ganhar um protagonismo, né? Pô, começaram a fazer uns filmes de uns vilões lá do B do Homem-Aranha, tipo Morbius, né? Eu não cheguei a ver esse filme, mas dizem que é um dos piores filmes da história do cinema. Mas, pô, é aquilo, cara. Saca? É doideira isso. Doideira. Interessante que o criador de cultura pop, o consumidor de cultura pop de cinema, ele se sente muito à vontade para, por exemplo, ir no cinema assistir um filme que tá todo mundo falando mal, para ele poder fazer parte disso, fazer parte dessa trend, né? Então tá todo mundo falando mal do The Flash. Eu gosto do The Flash. E aí ele tem que assistir ao filme, ele paga ingresso, ele sai da casa dele, ele vai no cinema para ver um filme com má vontade, porque ele também quer poder falar mal, e ele vai fazer um podcast de 2 horas, vai fazer um vídeo review de 40 minutos sobre esse filme ruim que tá todo mundo falando. Mas ele não vai assistir um filme nacional, ele não vai procurar saber, ele não para pra pensar assim, gente, mas será que o cinema nacional não tem nada, nada de bom? Nada, nada. Né? O mundo todo reverencia o cinema nacional. Grandes diretores que eu amo de paixão falam de diretores brasileiros. Será que não tem uma coisinha aí, pelo menos? Então é nesse meu incômodo com a minha ignorância que eu percebo que, pô, eu não conheço nada de cinema nacional e eu resolvo, então, tentar mudar isso.
certo? No meu próprio tempo também. Então, nessa minha jornada pelo cinema nacional... Oeste outra vez. Nossa, que filmaço, hein? Que filmaço. O melhor filme do ano passado. Caramba. Esse é um filmaço, filmaço, filmaço. Nossa, sem palavras aqui. Inclusive, eu vi a tua crítica sobre esse filme, Luigi. Né, que você... Assim, não é bem uma crítica, foi uma resenha, né, que você fez do filme e tal. Mas, cara, assim, é um filme fantástico, cara. Nossa. É um filme que eu tô com vontade de rever ele logo logo. Assisti ele no mês retrasado. Não, mês retrasado, foi setembro. Tô pensando em rever esse filme já. Ótimo filme, nossa. Nacional muito recente, tá? Então aqui, vocês não estão falando com um cinéfilo, vocês não estão falando com uma pessoa que detém todo o conhecimento do cinema. Aliás, eu tô, inclusive, lendo sobre cinema, agradecer ao Miguel Cerqueira pela indicação indireta que ele deu lá no Twitter a respeito desse livro. Eu tô encantado, tô apaixonado, mas eu tô estudando para entender algo que eu gosto, né? Não que isso aqui vai ter um fim, eu vou abrir um blog, vou abrir um site, não, nada disso. Tô estudando porque é uma coisa que eu gosto e me dá prazer. Vai virar um novo Pablo Vilaça aí, né? Então nessa minha procura, nessa minha jornada, eu fui conhecendo boas obras e eu fui despertando cada vez mais a curiosidade para entender particularidades do nosso cinema nacional. E isso me encheu de orgulho quando eu comecei a perceber certos temas. Quando você olha para o cinema nacional, e eu estava até conversando isso com a minha esposa, o cinema nacional ele tem algo que me chama muito. O Bandido da Luz Vermelha é brabo, hein? Caramba. Caramba, esse é foda. Atenção, e eu posso estar aqui completamente equivocado, mas é como o cinema nacional trabalha a ideia de classe de uma forma muito particular, muito brasileira, porque aqui nós temos uma sociedade, uma divisão de classes que eu diria, posso estar falando abobrinha? Posso, Jones Manuel me corrige, mas me parece que é uma coisa muito brasileira, é uma luta, uma guerra de classes muito brasileira, e o cinema nacional, os filmes pelo menos que eu tive contato, ele expõe essa luta de classes, ele expõe essa diferença de diferentes formas, de diferentes abordagens. Muitas vezes isso até meio que não é nem o tema central do filme, mas ela tá lá escancarada, porque é fato que aqui no Brasil você vive uma tensão de classe, inclusive entre os seus, entre as pessoas da sua própria classe. Então, a classe trabalhadora ela tem uma tensão entre ela, a classe mais rica, a classe média. Né? Por exemplo, um claro exemplo de como... Mas todo cinema tem essa relação, né? Todo cinema, você pega... Ok, a gente tá falando de cinema brasileiro, vamos falar do cinema gringo, estadunidense. Por exemplo, você pega os filmes do Carpenter, porra, também, se fala muito também sobre questão de luta de classes, né? Pô, eles vivem um cara ferrado, foi arrumar um trabalho de pedreiro, e aí do nada ele descobre uma invasão alienígena no país, né? No mundo, sei lá. Saca? Que é uma coisa assim. E o Carpenter, na verdade, ele não estava dizendo que os alienígenas existiam, tal, nem nada disso. O Carpenter estava dizendo realmente que a classe dominante, né? Era a classe dominante. Então é isso, cara. Eu acho que todo cinema, assim, independente do país, aborda essas questões. Né? A novela vague japonesa também falava muito sobre questão de luta de classes, né, da emancipação feminina, até porque o Japão é um país super machista, né, até hoje, né, mas nos filmes da novela vague japonesa a mulher era colocada assim num patamar assim um pouco de revolução, saca? Tem até questões trans que eram tratadas na novela vague japonesa. E, enfim, no cinema europeu, tudo, né? Não é uma coisa só nossa. Isso é uma coisa geral, né? Em geral. A questão mesmo da luta de classes, ela é aventada por quase todos os povos, né? A nossa própria classe vive tensões. Quando você contrata um prestador de serviço, ou quando você pega um Uber, ou quando você pede... Trabalhar cansa. O filme da Juliana Rojas. Baita filme. É um filme de terror, mas não é aquele filme de terror de dar medo, né? Ele é um terror psicológico, um terror social. Nossa, excelente filme. Excelente filme.
um iFood e você entra em guerra com o entregador, você entra em guerra com o motorista de Uber, ou você entra em guerra, por exemplo, com o garçom do bar. Né? Eu estava lendo uma discussão esses dias no Twitter que uma moça arrumou confusão no Outback porque ela não queria pagar os 10% e o garçom foi perguntar para ela por que ela não queria pagar. Porque o trabalho dele, um garçom, tá ali sendo pago. E ela, não, deu chilique, que não vai pagar, é um absurdo. E aí o pessoal falou assim, mas por que você não pagou? Ela, porque eu sou uma trabalhadora, esse dinheiro vai fazer falta para mim, mas também vai fazer falta para ele. Não, vai fazer falta para mim. Então você veja que ela não foi peitar o CEO do Outback. Ela estava crescendo em cima do garçom, né? Você cresce em cima do motorista do Uber porque você está pagando. Então eu vejo essas micro-relações de poder, elas estão muito, sabe, elas estão dentro do cerne do cinema nacional, sabe? Muito menos expositivas, né? Como filmes, vamos pegar aí o exemplo que todo mundo gosta, sei lá, o Tropa de Elite, o Cidade de Deus, né? Que tá claro ali, olha, existe o Estado, existe a polícia, existe a violência, existe o bandido, etc e tal. Isso, pô, tá bem exposto, assim. Não, sim, só que assim, né? Se a gente for parar pra pensar, ambos os filmes, eles têm uma abordagem bem hollywoodiana, né? Tanto o Cidade de Deus, né? Que tem aquela pirotecnia toda, né, aquela coisa lá que realmente tem coisas até que nos remete até a Matrix, né? E o Tropa de Elite, ele tem uma tosqueira de filme B, policial, do estadunidense também, né? Mas é aquilo, são filmes que já têm uma estética não brasileira, né? Por mais que tenha gente que digam que são os exemplares máximos do cinema brasileiro, na verdade não, na verdade são filmes que foram feitos para estadunidenses assistirem e falarem, não, esse aqui é o cinema brasileiro conforme padrão de cinema, né? Digamos assim, né? Mas é isso, cara. Mas vamos lá. Mas vários dos filmes que eu venho assistindo, eles me mostram que essa guerra, essa luta, essa coisa muito particular do Brasil, ela tá implícita, e isso é incrível. Por que é incrível? Porque arte nenhuma está à frente ao seu tempo. Artista nenhum está à frente ao seu tempo. Todos nós estamos condenados a viver no presente. A gente não vive no passado, a gente não vive no futuro, a gente vive agora. O que isso quer dizer? A arte, ela tá reagindo a algo que está sendo feito. É como se, basicamente, a gente tá avançando e a arte vem atrás tentando entender, tentando expor, ou tentando, melhor dizendo, tentando contar. E isso para mim é muito bacana, porque eu sou um apaixonado também por história, né? Eu leio muitos livros de historiadores, a minha esposa é historiadora, eu encho a cabeça dela de pergunta, os podcasts e canais que eu acompanho no YouTube, 90% deles são de historiadores. Então eu acho muito interessante essa percepção do tempo, né? De como a sociedade avança e as coisas estão sendo contadas, né? Quando você olha há 10 anos e começa a narrar o que aconteceu lá, quem me garante que o que eu estou narrando é fato, né? É um dado concreto. Né? Então eu acho muito interessante essa perspectiva que o cinema nacional tem, perspectiva não, eu diria essa influência total de algo muito brasileiro. Tem coisa que só o Brasil pode fazer, e por isso que o nosso cinema é único. Um filme como, por exemplo, O Bandido da Luz Vermelha, é um filme que me deixou assim tão encantado, mas ao mesmo tempo encabulado, porque ele é tão brasileiro, né? Tão brasileiro que me parece que a qualquer momento que eu sair na rua, eu vou ouvir uma das várias frases que tem no filme ali, da boca de qualquer pessoa. Só que é um filme que só funciona no Brasil. É um filme que, se eu deslocar ele do Brasil e levar ele para outro país, ele não funciona, ele não tem lógica, ele não tem como se estabelecer. Então, só o Brasil pode dar vida a esse tipo de cinema, a esse tipo de filme, e é por isso que ele é tão rico, é por isso que ele é tão bom. O nosso cinema é um ótimo cinema. E é um cinema como qualquer outro, no sentido também de dar vida a um monte de porcaria, sabe? É uma indústria, né? Também, então, tem uma produção industrial. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, tá rolando na Netflix um filme de sucesso, que tá, inclusive, sucesso na Netflix no mundo todo, que é o Caramelo. A história do rapaz, eu não vi o filme, não sei mais, mas é o cara. Quase eu vi esse filme aí no mês passado, só que como eu tava na minha dieta de filmes de horror e afins, acabei não assistindo, né? Mas nem sei se eu vou assistir, não, porque me parece um filme tão bobinho, sabe? Uma coisa que, sei lá, eu acho que eu tô meio com preguiça de ver esse filme, saca? Lá, que parece que tem câncer, ele tem um cachorro, um caramelo, ele adota o caramelo, e aí tem um monte de gente chorando, falando que minha família mesmo assistiu, se emocionou e chorou.
Mas tem uma galera falando assim, olha, não dá pra defender o cinema brasileiro, olha que porcaria. Eu defendo que o cinema brasileiro tenha, sim, porcarias. Eu defendo que o cinema brasileiro tenha tanta porcaria a ponto de fazer esses mesmos youtubers, esses mesmos creators, esses mesmos entusiastas do cinema, saírem de casa pra assistir ou darem play nesse filme pra poder falar mal, como eles fazem com o cinema americano. Não, exato. E assim, né? É questão de gosto também, né? Porque como você falou, tem parente seu que gostou, se emocionou, achou lindo o filme, e tem gente que achou uma bosta, saca? Questão de gosto, questão de gosto. Então vai do gosto da pessoa. Eu não sei, pelo que eu vi aí, não é um tipo de filme que me agrada, né? Não sei, posso estar errado. De repente eu assisto e acho um baita filme. Mesmo que seja um filme bobinho, de repente ele me pega. Que nem, por exemplo, falando em filme de cachorro, eu assisti esses dias aí o Bom Menino, né? Que é o filme lá do cachorrinho lá, um filme de terror, né? Pô, assim, é um filme também que dividiu muita gente. Tem gente que achou legal, que achou um bom filme, e tem gente que achou um filme, tipo, desnecessário, né? Eu tô na galera que achou legal. Porque, assim, é um filme. Eu achei um filme experimental, né? Ele fez um experimento com a questão da perspectiva do cachorro, né? Em cima do filme, né? Em cima do que acontece no filme. Depois eu posso falar dele melhor, né? Mas eu achei um filme interessante. Não é o melhor filme do mundo, não é a invenção da roda, não é nada disso. Mas eu achei um filme interessante, né? Mas eu não sei, esse caramelo aí, não sei, de repente vai que eu acho legal, né? Mas por enquanto eu tô meio com preguiça do filme, né? Mas não sei, vamos ver. Como eles fazem com o cinema americano. Então, um filme horrível aqui nos Estados Unidos, é um lixo completo. Mesmo assim, eles vão lá, pagam pra ver, pra poder falar mal. Então, eu quero que o cinema nacional atinja essa popularidade a ponto de mover youtubers a fazer memes, a fazer vídeos de react, a fazer vídeos dissecando teaser trailer de 40 segundos numa live de 2 horas. É isso que eu quero pro cinema nacional. Mas enfim, eu tô aqui divagando sobre o cinema nacional porque realmente eu tô com esse assunto muito, assim, tá muito fixo na minha mente, muito por conta do livro. Eu gostaria de deixar aqui para vocês a indicação de um vídeo do Guilherme Lima sobre youtubers de cinema. 2 vídeos muito bons, que eu já fiz o react aqui de ambos aqui no canal. Né, o Guilherme Lima mandou muito bem, inclusive ele veio no vídeo, né, ele meio que me elogiou por fazer o react dele e tal. Fica um abraço aí pra ti, Guilherme, se estiver vendo esse vídeo. Eu sei que você soltou um outro vídeo aí, eu acho que eu vou fazer o react na semana que vem, mas, cara, assim, muita coisa eu concordo, mas também muita coisa é como eu falei, né? Esses youtubers em especial, eles têm um compromisso com o público deles. Então eles não vão trazer algo que não vai gerar visualização, gastar tempo à toa. Ainda mais esses canais que são super produzidos, tal, tem equipe de roteirista, tem equipe de editor, vai ter que pagar o pessoal para ter um vídeo aí, sei lá, de 1.000 visualizações, de, sei lá, 5.000 visualizações. Sendo que são canais aí que fazem na casa dos 100 mil, né? Então, essa é a crítica que eu tenho, mas dois vídeos fantásticos. Se vocês não assistiram, assistam aí, vão lá no Guilherme Lima Walks e assistam esses 2 vídeos que são muito bons. E o cinema nacional, muito bacana. Aliás, faça um teste um dia, joga cinema nacional na busca do YouTube. Você vai ver que 90% dos vídeos ali são falando mal do cinema nacional. Ou seja, a gente tem um padrão aqui que é um padrão simplesmente que não corresponde à realidade e é simplesmente fruto de uma propaganda contra tudo aquilo que é nosso, né? O cinema nacional pode produzir coisas boas, coisas ruins, coisas memoráveis, coisas descartáveis, mas seria muito mais interessante se esse cinema nacional, que gera emprego, gera renda, fosse mais debatido, fosse mais... Mas assim, bicho, é que eu te falo também, né? Que essa questão de falar mal de filme brasileiro é uma coisa antiga. É como se fosse o tiozão da padaria reverso. Tá ligado aquele tiozão da padaria que tu chega lá pra tomar um café da manhã ou mesmo tomar só um café e aí tem um tiozão lá falando com outro ou falando com o balconista dizendo no tempo da ditadura que era bom, você podia andar 2 da manhã na rua e ninguém te assaltava.
bandido não tinha vez, né? Não tem esse papo sempre em padaria, em barbearia, em bar, não tem sempre um tiozão que fica lá meio que enaltecendo os tempos áureos da ditadura militar, né? Só que esse aí é um tiozão reverso, que ao invés de falar bem de algo antigo, ele fala mal. Então ele vai falar. Aí o tiozão da padaria, você fala de cinema brasileiro pra ele fala, cinema brasileiro é só putaria, só mulher pelada, é só sangue, é só violência, não vale nada não, é folhetim, é tabloide, né? Não é cinema de verdade. Cinema de verdade mesmo é o americano, né? Que tem o Rambo, tem o Braddock, isso assim que é filme de verdade. Agora esses filmes brasileiros aí de boiola, esses filmes brasileiros aí com mulher pelada, isso aí não é bom não, isso aí não é de Deus não. Então é isso, cara. Pô, desde criança eu ouço esse papo. Eu ouço esse papo aí, saca? É gente velha falando coisas que nem sabe, saca? Coisas que nem sabe. Enfim. Mais conhecido. Um pequeno exemplo que eu dou, você imagina o seguinte, imagina um adolescente, uma moça, um rapaz, ali saindo do ensino médio, ele gosta de cinema, né? Mas ele olha para o cinema e fala, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso, porque aqui no Brasil não tem mercado, o Brasil é um lugar onde não se faz cinema, né? Eu teria que ir para os Estados Unidos. Ele começa a ver os criadores de conteúdo que ele gosta, falando do cinema nacional, então ele fala assim, mas tem mercado aqui, ó, o fulano lá, o fulano nerd que eu gosto, o fulano cinema que eu gosto, tá falando de filme nacional, tá tratando disso daqui. Cara, eu acho que tem aqui mercado. E ele vai... Isso pode fazer com que novos criativos, novas mentes criativas, possam se deslumbrar com o cinema nacional e queiram estudar, porque eles querem trabalhar com o cinema nacional, eles querem vivenciar, eles querem fazer parte, eles querem produzir algo novo. E isso cria uma nova geração de criativos. E isso, para mim, é muito importante. Eu acredito muito nesse poder da arte em específico, de fazer a gente sonhar, uma coisa assim muito bonita assim também, que está aqui bastante nesse livro, que é a experiência do cinema, né? Que é o cinema como um sonho, assim, como um sonho mesmo, assim, que você pode desprender essa imagem, isso daqui que a gente está vendo, esse ser de carne e osso, desprender ele do espaço-tempo, assim. Então eu posso viver para sempre num filme, eu posso viver para sempre numa história, e isso é muito bonito, assim, eu acho uma coisa muito romântica do cinema, né? Então, que mais jovens, criativos e técnicos possam conhecer o cinema nacional e que possam continuar transformando o cinema nacional com novos movimentos, novas abordagens, mas de uma coisa eles não vão se livrar nunca. Todos eles estão presos nesse país chamado Brasil e eles vão ter que falar de classe em todos os seus filmes. Quer eles queiram, quer não. É nóis. Tchau. Então, ótimo vídeo, Luigi. Ótimo vídeo. Gostei bastante. Principalmente você tá falando com o teu público, que assim, é um público jovem, né? Você fala muito com geração Z, eu acho, né? Você fala muito de milênio, que nós milênios, mas eu acho que você não fala com milênio não, cara. Você fala muito com molecada aí de 15 anos a 25 anos, saca? Mas é bom você falar isso, você está fazendo um serviço legal aqui em prol da cultura brasileira, mas eu penso que também isso deva ser uma política de Estado, saca? Eu acho que o cinema brasileiro, a música brasileira, devam ser levados também nas escolas. Não adianta... Eu não sei como é hoje exibição de filmes em escola, né? Mas no meu tempo, o único filme brasileiro que eu me lembro de ter assistido na escola foi Chica da Silva, né? O filme com a Zezé Mota, no caso, né? Baita filme, mas o único filme que eu vi na escola. Porque já vi passando Ghost, Do Outro Lado da Vida, já vi passando Hellraiser, Highlander, né? Uns filmes que, assim, ok, bacana, legal, entretenimento, beleza, mas, assim, é mais gosto pessoal dos professores do que uma forma de você passar cultura para as crianças, para os adolescentes, né? Então eu penso que sim, que a difusão da cultura ela deve ser uma política de Estado.
né? Que ela deva ter programas dentro do MEC, das secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais, de realmente esses filmes serem difundidos, né? Não só os filmes clássicos, históricos, como também os filmes novos também, né? Deveria entrar como a questão do livro, né? Do livro para vestibular, tudo. Tipo, você lê Machado de Assis, tinha que ter aí o Sganzella, tinha que ter o Glauber Rocha, tinha que ter toda essa galera, saca? Mas é isso que eu penso, saca? Eu acho que deveria sim, né? Ter esse approach do Estado, né? Então, mas assim, ótimo vídeo, Luigi, ótimo vídeo. E eu penso que você mudando pelo menos meia dúzia de pessoas, já o trabalho foi feito, já. Né? O duro é não mudar ninguém, né? Mas, cara, ótimo, ótimo, ótimo vídeo. E é isso. Então, gente, o react foi esse. Eu espero na semana que vem estar melhor para fazer lives e poder fazer esses reacts ao vivo com vocês. Por enquanto eu tô aqui meio que tomando remédio, tô meio que poupando a garganta, né? Mas vamos ver, né? Vamos melhorar aí aos poucos. E aí a gente retoma com as lives, né? Mas semana que vem eu acho que eu vou estar bem melhor, né? Não é possível. 2 semanas aí mal, não é fácil, né? Eu quero imagens. Tô tipo o da Atena aqui com o nariz entupido, né? Mas é isso aí, gente. Então, o react de hoje foi esse. Um abraço e tchau, tchau.